em mesa comando ainda, a gente tem a opção de utilizar ou não a identificação de cliente por produto incluído na mesa. Então, aqui tá como não, eu vou colocar se vai ser cliente cadastrado ou se vai ser cliente avulso. Como isso vai funcionar? Digamos que eu trabalho em um açaí e aí eu tô lançando o pedido do meu cliente na mesa, mas cada cliente precisa se identificar porque aí cada um tem suas particularidades no açaí. Então eu coloco aqui, se eu quero clientes avulsos, ou seja, chegou no meu estabelecimento, não é meu cliente fixo, eu não tenho necessidade de cadastrar esse cliente. Aí eu coloco que eu vou utilizar como cliente avulso. Agora, digamos que é um cliente que sempre consome, eu tenho o cadastro dele aqui e eu quero utilizar, movimentar esse cadastro dele, então eu marco que é um cliente cadastrado e quando eu for incluindo cada um dos produtos, eu informo quem é o cliente que está consumindo. E aí o sistema ele já traz como não mesmo, para não ter esse controle de identificação de cliente por item incluído, porque existe a possibilidade também de incluir na abertura da mesa, assim como eu já havia mostrado. Vou colocar aqui que a gente vai utilizar sim a identificação de cliente por produto, só que vai ser cliente avulso. Então eu confirmo, vou abrir meu mapa. E aí eu já informo qual é o meu cliente, vou criar um cliente teste, vinculo a uma comanda, incluir um produto, quem é que está consumindo esse produto? E aí é lançado na mesa. Incluir outro produto, quem é que está consumindo esse produto? Todos os produtos que você for incluindo, você vai precisar informar quem é o consumidor desse produto. Essa rotina, ela funciona, inclusive, para o pagamento parcial. Por quê? Se cada um vai pagar o seu item consumido, eu vou ter esse controle. Então, eu puxei lá no pagamento parcial. Mais pra frente, nós vamos visualizar isso. O consumo da Iris. Então, a Iris consumiu isso, isso e isso. Aí, ela só vai pagar a parte que for dela. Aí, eu puxo o consumo da Paula, então ela só vai pagar a parte dela. Então isso é para facilitar também no pagamento parcial. Ainda em mesas comandas, permitir cancelar a mesa usando o atalho Ctrl D. Vou confirmar. Aqui eu selecionei uma mesa, que no caso é a mesa 14. E como eu faço para cancelar essa mesa por completo? Eu aciono o Ctrl D, senha do administrador. E aí, quando eu abro novamente, não tem nada de consumo mais na mesa 14. Então, esse parâmetro vai funcionar dessa forma. Abri essa mesa, meu cliente foi embora, ele não vai consumir mais. Meu pedido demorou muito. Cancelo. Automaticamente na cozinha, como os itens foram cancelados, isso é impresso como cancelado. E aí, a mesa fica livre. A gente tem a opção de não solicitar a senha do garçom. Essa rotina vai trabalhar junto com esse parâmetro de informar o garçom a cada mesa que eu abrir. Confirmar. Aqui, então, apareceu para mim quais os garçons que eu tenho listados e eu também consigo puxar por aqui. Só que não me pede a senha do garçom. Então, esse parâmetro é justamente para isso. Quando o sistema abre, ele abre aqui nessa tela. Digamos que a gente não tá com parâmetro de controle de mesas marcado. Quando eu peço para listar aqui o mapa de mesa pelo F5, o sistema vai me perguntar quem é que vai acessar. Se eu colocar então a Jéssica, não preciso informar a senha dela, igual anteriormente nós estávamos informando. Selecionei o meu garçom, é só eu confirmar que o sistema vai me trazer então quais as mesas que ele vai ter acesso. Retorno aqui e aí a gente tem o outro parâmetro que é para bloquear a mesa depois que eu imprimo a pré-conta. Se eu confirmo, digamos que meu cliente me pediu a conta para poder ir embora e aí eu vou imprimir para ele a pré-conta, ok? Venho em confirmar. Imprimir a pré-conta para ele, automaticamente a mesa 10, que é a que eu imprimi, vai ficar bloqueada. Aqui dentro de mesas comandas, nós temos então uma última opção que vai ser verificar se a mesa informada está na lista de gerenciamento de mesas. Por que isso? Quando a gente abre o Ctrl E, eu tenho aqui o número da mesa ou comanda, eu consigo colocar um número aleatório, independente de eu ter lançado ela lá no gerenciamento de mesa, na hora que eu fui fazer a configuração. Então, com o parâmetro marcado, o sistema ele vai validar para mim se eu realmente tenho essa mesa configurada no meu sistema. Então, eu vou confirmar.
e lançar, por exemplo, a mesa 70. Não é possível, porque eu cadastrei apenas até a 64. Então, não é possível inserir mesas não cadastradas na lista. Então, esse parâmetro ele bloqueia isso. Não posso colocar um número aleatório. Os próximos parâmetros, eles são referentes ao delivery. Então, o primeiro que a gente vai ter aqui é não abrir tela de confirmação de pagamento no fechamento do delivery. Todas as vezes que eu realizo um delivery e concluo ele, aparece para mim para selecionar a forma de pagamento que eu vou utilizar, ou seja, que o meu cliente vai utilizar. Então, se eu marco esse parâmetro, essa tela não vai aparecer para mim. Vou confirmar aqui, vou lançar um delivery. Aqui eu filtro o meu cliente, confirmei, vou lançar o pedido. Aqui no F2 eu confirmo e aparece para mim a tela para eu informar os valores. Eu consigo aplicar desconto, consigo lançar o valor para ter o troco, consigo colocar observações e afins. Se eu desmarco aquele parâmetro, Ctrl C, eu posso, então, confirmar um pedido sem a necessidade de informar a forma de pagamento. F11, que é Delivery. Confirmei. Lanço os pedidos. Quando eu confirmo, eu não tenho necessidade de lançar a forma de pagamento. O segundo parâmetro é não abrir pesquisa de cliente quando pesquisado pelo telefone. Então, se eu já lanço o número de telefone do meu cliente, não existe a necessidade de o sistema trazer para mim a lista dos clientes. Então, lança diretamente o meu cliente. Eu vou confirmar. Abrir a tela de delivery. Aqui eu tenho um campo para eu informar qual é o meu cliente, ou melhor, o telefone do meu cliente. Então, se eu preencho diretamente esse campo, o sistema já traz para mim todos os dados desse cliente que eu já tenho cadastrado, se aquele parâmetro estiver marcado. O terceiro parâmetro é situação padrão do cliente no cadastro do delivery. Lá no cadastro do cliente, dentro do retaguarda, nós temos como selecionar qual a situação do cliente. Se ele está bloqueado, se precisa atualizar cadastro, se exige senha, se é situação especial ou nada consta. No delivery, a gente consegue também cadastrar um cliente novo. Então, quando eu preencho todos os dados com um cliente que não existe, o meu sistema ele vai cadastrar esse cliente lá no retaguarda também. Se eu marco aqui para ir como nada consta, então a situação do cliente que eu cadastrei através do delivery sobe para o retaguarda como se nada constasse. Não tem nada pendente, não vai bloquear, não vai exigir senha. Vou confirmar. Vou abrir aqui a telinha de delivery. Vou cadastrar um cliente. E aqui a gente tem a situação padrão, que é o que vai ficar cadastrado lá no retaguarda se eu não alterar. Então o sistema já preenche isso aqui para mim, porque eu informei lá no parâmetro. Quando eu confirmo, replico os dados. E aqui no cadastro de cliente, eu vou ter o cadastro da Ana e a situação como nada consta, que em limite nada consta.